E aí, tudo que o Moreno, o personagem do Moreno fala, o Branco Salvador, exatamente. E aí, tudo que o personagem do Moreno fala e faz é cretino, escroto, porque quer tirar dela a possibilidade de felicidade, de uma boa vida. Só que as falas mais incríveis dentro da questão racial são colocadas na novela está na boca do Moreno. E aí você quer matar esse cara. Você fala, pô, que sacana, deixa a mulher viver a vida dela se ela ser feliz. E aí, consequentemente, ou você não escuta o que ele diz, ou você acha que o que ele está dizendo é um bando de merda. Porque, no fundo, ele está falando isso só porque ele está com ciúme, que ele queria que ela ficasse lá na droga da senzala com ele, comendo farinha com sei lá o quê. É assim que essas verdades são construídas e ratificadas no nosso pensamento, através de uma falsa imagem de coisa boa. O discurso não deixa de existir, mas ele existe na boca daquele que é vilanizado, que é tido como pernicioso, malvado, bandido, cruel, vil, para que eu não me identifique com o que ele diz. E não é o vilão à la Nazaré Tedesco, que a gente odeia e tal, que a gente vê que é ruim, mas todo mundo ama. Todo mundo adorava a Carminha, todo mundo adorava a Nazaré Tedesco, mesmo querendo que elas se ferrassem no final. Só para pegar dois exemplos que a gente conhece bem da teledramaturgia, por exemplo. Certo? Todo mundo queria que as personagens se dessem mal, mas elas eram amadas, estão na memória de todo mundo até hoje. Não é esse vilão. Percebe como a sutileza das criações. Mas aí o cara está pensando isso, articulando isso ali ardilosamente na hora que está escrevendo a trama? Claro que não. A gente tem que voltar para a construção que Foucault aponta lá atrás. Que Genet também vai apontar, que Milton Santos vai descrever maravilhosamente bem em Território e Sociedade, por exemplo. Claro que a partir de uma perspectiva calçada na geografia política e social, mas ele está falando disso também. Esses lugares estabelecidos de verdade, que estão lá impregnados no nosso inconsciente, desde o momento que a gente começa a se relacionar e se entender enquanto um sujeito social. Eu não paro para pensar que eu vou ser racista. Eu, sendo negro, branco, não negro, indígena, seja lá o que for, ajo de forma racista. Simplesmente assim. Eu, particularmente, acredito que todos nós somos racistas, em alguma medida, porque vivemos numa sociedade construída historicamente em cima desses pilares. Então, eu seria Buda, Jesus, se eu não fosse. A história do Brasil é calçada em cima disso, dessa estrutura, dessa relação. O que eu posso dizer é que eu não quero, não desejo, e daqui a um tempo eu não serei mais racista. Mas, em essência, isso está em mim, porque eu faço parte dessa sociedade. Eu também tenho medo quando ando na calçada e vejo um negro sem camisa, de boné, virado para trás de noite. Eu me obrigo a ficar na calçada e a perceber se realmente existe um perigo ali ou é só uma construção pré-estabelecida como sinal vermelho, sinal amarelo e sinal verde. Aí, como eu posso dizer que o racismo não passa por mim também? O dia que isso não for o menor problema para mim, que eu nem consegui enxergar a questão, aí eu posso dizer que eu não sou racista. Isso é culpa minha? Culpa é um termo que não serve para a gente. Isso faz parte da construção dessa sociedade dita brasileira. E que a arte é um dos instrumentos mais eficazes na construção, na manutenção e na possibilidade de desconstrução e reconstrução do novo em relação a tudo isso. Diga, Rafa, desculpa, me estendi, mas eu não esqueci.
Não, imagina, Tati, eu ia falar sobre a definição do pernicioso, mas você já falou, e eu esqueci de abaixar a mão, tranquilo. Mas aproveitando, Tati, a Voz Suprema do Blues, aquele filme, então, não sei, é uma pergunta mesmo, aquele Alguém perguntou qual personagem, era o nome do filme, é esse, A Voz Suprema do Blues, tá? não sei se Living Green, assim que se fala, não sei se é corretamente, se é assim que É o se fala. personagem do Chadwick, não é? Ele seria esse negro pernicioso? Esse Seria. personagem pernicioso? É? Ele poderia carregar essa representação, sim, entendeu? Porque a gente fica, em parte, né? É bom porque assim, o August Wilson é um cara muito consciente da sua condição, né? Então ele já se utiliza desses elementos, inclusive a Leda conheceu ele, que escreveu esse livro. Ele se utiliza desses elementos já na tentativa de desconstruir, já na tentativa de perverter essa verdade aí estabelecida, essa ferramenta, desculpa, entendeu? De manutenção. Ele já vai desconstruindo esse conceito. Mas sim, assim como o personagem que o Diego trouxe de Django, claro que dentro de uma outra perspectiva, ele também carrega em si essa referência. O personagem do Diego dentro do Escravo Fiel e o personagem do Chadwick no Negro Pernicioso. Mas a gente tem empatia com ele, entendeu? A gente quer, ele se ferra, mas a gente não torce para que ele se ferre. Na verdade, a gente torce para que ele entenda que está errado e faça diferente. Na verdade, ele não está errado, porque quando ele conta toda a trajetória dele, você fala, putz, entendo que esse cara tem essa raiva toda. E aí você torce para que ele entenda que existe um outro caminho, mas aí não. Então, enquanto tem essa construção de afeto, sabe assim? Que em certo ponto chega até a ser maior do que a antipatia, aí já é essa estrutura sendo pervertida, desconstruída, relida. E isso é muito interessante. E mais interessante ainda a gente perceber isso acontecendo dentro da dramaturgia. Diga, Diego. Eu acho que tem um momento do filme acho que a grande sacada dessa personagem é depois de todo aquele discurso que ele faz, né, da forma como a mãe foi abusada, e, enfim, e que o cara não aceita as músicas dele, ele tem uma meia trava, assim, né? Ali que o personagem se revelou completamente. Ali eu entendi o filme, sabe? Eu acho que e ele, em vez de matar o branco, ele mata o negro. É uma coisa tão impactante, né? Eu acho que é o melhor exemplo que a gente pode ter desse pernicioso. Quando tu estava falando, eu estava me lembrando também, claro, dentro das devidas diferenças e tudo, mas tem muito filme de bang bang, de western, né? Que tem aquele índio da tribo que ele é o que defende a tribo e dentro do contexto da história ele acaba virando um vilão, né? Que não aceita a intromissão do homem branco, não aceita que o mestiço da tribo case com uma mulher branca, e ele só quer defender a tribo, e aí o contexto do filme transforma ele num vilão. E nada mais ele está tendo um discurso correto. Exato, você quer ver um exemplo disso? Não no western, mas mais próximo da gente, O Último dos Moicanos. O Último dos Moicanos, para quem não viu, veja, porque o Daniel Day-Lewis dá um show, mas eu acho até que o cara que faz o irmão dele, que eu não lembro o nome, que não fala nunca, ele é muito mais maravilhoso, inclusive. Para mim, a cena do Tem um outro exemplo que é tem um exemplo mais antigo que eu acho que é melhor ainda, que é O Pequeno Grande Homem, com o Dustin Hoffman. Esse eu não vi. Que ele é muito antigo, ele é encontrado muito criança e vai para uma tribo, e aí lá ele é o mestiço da tribo, né? E o discurso do vilão do filme é defendendo a tribo. É engraçado, né? Na verdade, é um discurso de herói, né? Pois é, esse Último dos Moicanos é exatamente esse exemplo o vilão do filme é o negro pernicioso. Inclusive, ele é mais pigmentado do que todos os outros indígenas que aparecem lá. Também você percebeu isso? Ele é mais pigmentado do que os indígenas da tribo que acolhe o personagem do Daniel Day-Lewis. Ele não é mestiço. Características mais negroides, assim, mais abrutalhadas, né? Detesto esse termo, mas características mais negroides, entendeu?
do que para aproximar, para a gente entender, para quem não viu o filme. Assim. Tem características mais fortes, sabe, do que os indígenas que acolhem, a tribo que acolhe o personagem principal, que é branco. E o discurso dele é maravilhoso. Ele é um Sioux, né, se não me engano, né? Ele é um Sioux, não é ele é um Sioux, não é um moicano, Isso, né? exatamente. Ele é de uma outra tribo, né? Exatamente. Entendeu? E o discurso dele é maravilhoso. Ele está, na verdade, ele quer mesmo que os brancos ali se ferrem. Entendeu? Ele está defendendo a etnia dele. Ele faz o jogo duplo mesmo. E, no entanto, você quer matar o cara. Eu lembro que eu vi esse filme adolescente, né? E aí, toda romantiquinha, né? Toda branquinha na minha concepção, achando que sacanagem, que cara ruim, que ódio. E aí você começa a entender, você fala, pô, o cara não tem nada de vilão. Ele faz umas coisas ruins, claro. Não é um vilão. A verdade está na boca dele. Gente, a nossa sala vai cair daqui a 2 minutos. A gente precisa se despedir. Desculpa, Dani, você me mandou a mensagem, eu saquei, ia falar, mas a gente continuou conversando e eu perdi. Eu queria muito ler, eu tinha a leve pretensão de ler com vocês ainda um texto hoje, porque é importante que a gente leia 2 textos. Ou leia sozinho, cada um na sua, mas pelo menos um desses 2 a gente tem que ler junto, para a gente sentir junto e debater junto. Um deles é o Dutchman, de Amir Baraka, Pode repetir? Oi? Vou mandar para vocês. Eu vou mandar para vocês. Tá. Nem se preocupem. Tá. Um deles é Dutchman e o outro é Sortilégio, Mistério Negro, de Abdias Nascimento. No próximo encontro, a gente vai trabalhar em cima desses 2 textos. Eu vou decidir qual dos 2 eu mando para vocês, e aí, se quiserem ir dando uma olhada antes, tudo bem. E depois eu quero que a gente veja uns trechos de um documentário, que depois eu também vou deixar para vocês, A Negação do Brasil, que são marcantes para explicitar esses elementos que a gente levantou hoje, esses 3 elementos, o pernicioso, o escravo fiel e o caricatural. Tá bom? Vou correndo aqui porque vai cair. Se cair, vocês já sabem o que é. Olha, brigadaço. Adorei o primeiro dia. Não sei vocês, mas eu adorei. Nossa, amei. Obrigado, Tati. Maravilhosa. Maravilhosa. Tudo maravilhoso. Obrigada, gente. Maravilhosa. Rainha. Amei. Obrigado. Obrigada. Até quinta. Até terça. Até quinta. Eu tenho um quadro aqui na minha frente que é todo isso. Uma coisa eu estou perdida. Até quinta. Até quinta. Beijo. Até quinta. Obrigado, gente. Foi lindo. Obrigado. Beijos, foi lindo. Obrigada, Tati. Tchau, Dami. Tchau, amor. O Amir Baraka vai defender, entendeu? Na criação do seu... O Amir Baraka é um dos autores que eu passei o texto para vocês, o Dutchman. Ele é criador do teatro revolucionário na década de 60, ele fez parte dos Panteras Negras, ele foi um homem muito importante para o movimento Black is Beautiful nos Estados Unidos. Ele era bem extremado, né? Ele era chamado de o Malcolm X da literatura, né? E ele traz esse discurso que prega uma não negociação, não há negociação, entendeu? E aí o que eu acho muito bacana no filme, por exemplo, é que você tem uma dramaturgia, um roteiro, onde diversas visões do discurso trazido pelos movimentos negros, né, estão presentes nessa dramaturgia, nesse roteiro. Você tem N pontos de vista muito bem defendidos e ofertados ao espectador como escolha. Nada está dizendo, nada se sobressai como a maior verdade, ou a verdade, na verdade, como a verdade absoluta, né? Você termina o primo do Pantera Negra, ele é o vilão,
mas você não odeia o cara, porque você entende o ponto de vista do cara. Você entende o porquê daquela raiva, você se solidariza em alguma medida com aqueles sentimentos que estão permeando aquele indivíduo e que o levam a tomar as decisões que tomou, né? Mesmo o clã lá do Pantera Negra, ele quase rompe com o pai. Ele fala, não, isso não está certo. O que foi feito não está certo. É preciso fazer diferente. No entanto, você tem ali uma louvação da ancestralidade. E quando o pai faz a escolha que faz, você também compreende a escolha do pai. Você também compreende o caminho por ele tomado em defesa daquela comunidade, daquele povo, daquela... Enfim, não tem... O que eu acho bacana é que, apesar de estar dentro de um universo blockbuster, apesar de carregar referências de um cinema comercial, né? De um filme comercial, ele ainda assim dialoga com esse universo afrocentrado dentro da construção da sua narrativa. Então, isso é muito, muito, muito interessante. A gente conseguir observar esses pontos, entendeu? É importante a gente dialogar sobre esses símbolos aí criados para nos representar e nos estacionar a partir de um lugar desse lugar de manutenção de um pensamento vigente, determinante, dominante, entendeu? Claro que a gente vai encontrar essa referência nas nossas obras, nas nossas escritas, mas, normalmente, quando elas aparecem na nossa escrita, elas aparecem no intuito de uma releitura desse estereótipo, entendeu? Como a gente comentou no encontro passado, a respeito do Django Livre, a respeito do... Teve outro exemplo, me ajudem a lembrar, por favor. Ou mesmo agora, do Pantera Negra. A gente deu um outro exemplo lá. Vocês lembram ou não? Foi de filme que você está falando? Foi de filme. Falou da Voz Suprema do Blues. Isso. Falou do Último dos Moicanos também. Oi? Alguém falou em The Is American do... Último dos Moicanos. O Último dos Moicanos, isso, a Voz Suprema do Blues. Então, onde a gente tem... O Último dos Moicanos é literalmente o negro pernicioso, sem transformação nenhuma. Né? Na Voz Suprema do Blues, aí vê, o Último dos Moicanos não é uma escrita preta, né? Não é uma escrita do oprimido. Né? Na Voz Suprema do Blues é a escrita do oprimido, digamos assim. É a escrita do August Wilson. Então, você vê o negro pernicioso dentro de uma outra perspectiva, já pervertendo, ou através da justificação, da justificação de suas atitudes, entendeu? Da motivação de suas atitudes. Né? Você simpatiza com aquele indivíduo. A gente falou que, antes da gente discutir sobre a dramaturgia negra, a gente tinha que discutir sobre o sujeito negro, a desconstrução desse imaginário, desse signo, né? A discussão dessa imago dentro do drama, seja ele na televisão, no teatro ou no cinema. A gente precisava mapear essa imago para pensar como ressignificá-la a partir da nossa perspectiva e dos nossos interesses. Né? Então, antes de discutir o que seria, em sua estrutura, uma dramaturgia negra, a gente tinha que entender esses pontos. Né? Até que a gente chegou nessa definição da professora Leda Maria Martins, que nos aponta de que maneira, a partir desses 3 arquétipos, a nossa imagem fica sendo ratificada dentro de uma ideia que a gente procura negar. Hoje eu quero dividir com vocês, compartilhar com vocês o trecho são 3 trechos do documentário A Negação do Brasil, de Joel Zito Araújo. Ele também faz um recorte sobre a representação do sujeito negro na teledramaturgia, principalmente brasileira. Né? E aí a gente vai ver um exemplo desses 3 tipos
que a professora traz, e a gente vai ver a visão que o sujeito não negro tem a respeito de nós e como esse discurso ele muda de acordo com a intenção de manutenção desse lugar de poder. Certo? Então, vamos lá. Mas todo mundo Não, já leu Hamlet. O Traseiro Negro eu fiz a leitura, né, com vocês, O Negro Olhar, e quis muito ter visto Candaces, mas não vi, né, mas aí agora eu recebi o texto, e as outras obras eu conheço mesmo de já ter escutado falar da divulgação, mas não conheço mesmo a obra, então vou ter oportunidade agora de ter esse acesso. Não consegui ler ainda, mas desde já gratidão. Ali obrigado. A gente tem uma variedade muito grande, quer dizer, a gente tem, por exemplo, Dutchman, Sortilégio, Traseiro Negro já é um pouquinho mais à frente, mas numa cronologia, talvez Sortilégio, Dutchman, o Traseiro Negro de Mulroney. Aí a gente vem com textos que meio que navegam dentro de um mesmo período. Alta Noite é um texto muito interessante e provocativo para nós, por exemplo, do Elísio Lopes. E o Traga Minha Cabeça de Lima Barreto, né? E aí a gente consegue ter ali uma variação de estrutura dessa dramaturgia, né? Da construção desse drama, a variação da reflexão sobre a representatividade desse sujeito dentro do drama, no decorrer da história, né? Você vê que em Dutchman e Sortilégio você vai ter um discurso mais contundente e ainda em bloco, quer dizer, você tem os personagens representados dentro de uma ideia geral, o negro, sabe assim? Ainda com a individualidade desse sujeito, ela ainda não está, não é o momento ainda de falar de indivíduo, você está falando desse indivíduo a partir do coletivo, né? Então, você tem as questões raciais colocadas ali naquelas figuras que funcionam como arquétipos mesmo do que é o homem, a mulher negra e tal. Até você chegar em alguma particularidade. Em Candaces você já começa a ter uma particularidade. Sortilégio é do Abdias, né? Sortilégio é do Abdias, ele é construído ao mesmo período do Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. E olha que loucura, a gente conhece o Vestido de Noiva, mas a maioria não faz ideia que Abdias escreveu esse texto, né? Eles eram amigos, eles trocavam muita ideia, e a narrativa de Sortilégio, ela permeia muito esse lugar ambientado pela narrativa de Vestido de Noiva, em relação aos 3 planos estabelecidos, né? Vestido de Noiva você tem o plano da memória, você tem o plano da realidade, você tem um terceiro plano que eu esqueci qual é. Em Sortilégio, você também tem esses 3 planos. Você tem o plano místico, você tem o plano da memória, que, na verdade, não é só a memória, é a alucinação do Emanuel, e você tem o plano real, onde as coisas acontecem. E isso presente no palco e distribuído também fisicamente de uma maneira muito interessante. Então, assim, no entanto, você não encontra esse texto, você não encontra menção a essa obra ou referência a essa obra. E o que a particulariza, que eu acho extremamente interessante, é que ela carrega essas questões tidas como universais, apresentadas ali pelo Nelson Rodrigues, que para mim é uma espécie de Manuel Carlos da época, né? Porque só fala de um lugar... o mundo se resume àquilo ali. Né? Enfim, mas eu acho interessantíssimo, não estou dizendo que não é, eu acho tem um mérito que eu acho genial, que ele dá uma cadência na escrita, que ele marca a identidade dele no jeito de falar, ele determina o jeito do personagem falar. Não digo, é isso, eu digo, é isso, batata. Né? Ele coloca expressões, ele cria uma cadência que caracteriza a obra dele, entendeu? Mesmo dentro de personalidades tão diversas, assim, ainda assim essa cadência muitas vezes é colocada nos personagens que não são os protagonistas, assim. É uma construção que tem o seu mérito, a gente não pode negar,
mas é um universo que não me diz respeito. Pelo menos a mim, como mulher negra, não está me falando nada, entendeu? Eu acho muito legal falar da vida dos outros, mas não é a minha vida. Abdias traz essa estrutura para dentro de um universo negro, para discutir a questão racial dentro dessa perspectiva. Isso eu acho uma sacada incrível, porque ele pega essa estrutura cênica, teatral, né? Ele vai longe nessa desconstrução, mas para falar de um assunto que é o assunto do nosso dia a dia, nossa realidade constante, e é duro. E ele ainda está num momento onde esse discurso ele se apresenta ainda de uma forma muito dura e muito geral, porque o que importa ainda não dá para a gente falar das individualidades do coletivo. A gente ainda está, naquele momento, precisava falar como coletivo, né? Tentando explicar um pouquinho mais esse assunto, eu vi outro dia uma conversa, um trecho de uma live, se eu não me engano, entre simplesmente Sueli Carneiro, Flávio Oliveira, Jamila Ribeiro, uma coisa assim, né? Só essas pessoas, assim, só esse lugar. E a Sueli estava falando alguma coisa desse negócio de Big Brother, que estava questionando a pigmentação, quem é mais preto, que fulano não era preto porque era menos pigmento. Negócio, uma bagunça assim, desse desserviço para nós, que rola aí depois da novela das 9. E aí, ela estava dizendo, a gente viveu um período em que a gente precisou unir todas as pessoas pigmentadas dentro de um mesmo guarda-chuva para que a gente tivesse força. Sabe, a gente tirou essa referência de... Obrigado, Renatinha. Ah, que bom. A gente tirou essa referência de mulato, né? Eu peguei isso, gente. O mulato, a marrom bombom, que ódio que eu tinha disso. Não, você não é negro, você é mulato, você é marrom bombom, você é não sei o quê, você não sei o que lá. E isso diminuía, enfraquecia, dividir para conquistar, né? Enfraquecia a nossa luta e o nosso discurso. Mulheres como Sueli, como Lélia, homens como o professor Milton Santos, como Abdias Nascimento, lutaram muito para colocar todos esses homens e mulheres negros, sim, porque na rua, no dia a dia, mesmo que sua pele seja menos pigmentada, a sociedade, o opressor, vamos colocar assim, sabe muito bem quem é preto e quem não é. Não tem essa de mais ou menos pigmentado. Na hora que o couro vai comer, todo mundo sabe quem é preto e quem é branco. Branco, né? Quem é não negro, vamos dizer assim. Todo mundo sabe muito bem. Então, quer dizer, essa divisão que existia, ela existia no intuito de minar a nossa força. Essas pessoas inteligentemente perceberam que isso acontecia e foram lá, uniu todo mundo. Não, peraí, marrom bombom, você não é marrom bombom, não, você é negro. Peraí, mulata, você não é mulata, você é negra, entendeu? E foi juntando todo mundo e hoje somos 53% da população brasileira porque estamos juntos nesse bolo. Entende? Agora, se a gente for reivindicar pigmentação de pele, somos muito poucos. Somos muito poucos. Entendeu? E aqui não é Estados Unidos, onde o negro é 13% da população brasileira e faz o que faz. Somos 53%, 54%, um pouco mais, inclusive, de 54% da população brasileira, entre negros mais ou menos pigmentados e pardos, e a gente não consegue fazer nem metade do que os caras fazem lá. Entendeu? Em ação, não é que somos menos, não é que... É porque tem uma série de referências aí que vão determinar esse comportamento, vão orientar esse comportamento, obviamente. Né? Não é que somos menos determinados, ou menos aguerridos, ou menos, sabe assim, corajosos, não é isso. Menos inteligentes, não é isso. A nossa história, a nossa construção, ela parte de um lugar bastante diferente, certo? Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui. Massa. Aqui nesse trecho que eu vou mostrar primeiramente, é um exemplo do escravo fiel.
Então, vamos. Dá na memória a presença de atores negros nas novelas daquela época, certamente vieram da minha recusa em aceitar ver o meu grupo racial somente em papéis de pessoas em situações de inferioridade social e cultural. Sim, senhora, mas eles podem demorar, por favor, almoce a senhora primeiro. Luzia, faça o que eu estou mandando. Sim, senhora. Uma das poucas empregadas domésticas que ficou em minhas lembranças foi Maria Clara, representada por Jacira Silva na novela Antônio Maria. Por que eu quero ficar nessa casa? Mamãe não sabe a friagem. O único lugar que eu encontrei é gente. Nessa casa não tem aquela maldita plaquinha onde se lê entrada de serviço. Eu sou criada assim, eu sei, mas sou tratada como gente. A dona Carlota, no outro dia, até me beijou. No dia do meu aniversário, eles fizeram festa, me deram presente, como se eu fosse uma pessoa da família. Eles me deixam estudar. Eu faço meu curso de inglês, de corte e costura por correspondência. Aqui, eu sou tratada como gente. Eu amo a dona Carlota. Amo a doutora Adalberto, como se eles fossem meus próprios pais. Na cor, nós somos diferentes. O coração não. Maria Clara foi a primeira empregada doméstica de sucesso da telenovela brasileira. Geraldo Vietti, autor e diretor da telenovela, fez da personagem um exemplo para todas as domésticas do país. Feliz com o êxito da personagem, o autor declarou que com ela tinha conseguido mudar quase completamente a mentalidade dos patrões brasileiros em relação às suas empregadas domésticas. Eu também amo a Maria Clara. Que importa que ela seja de cor, se a alma dela é branca e pura. É só isso que interessa. Tomara que todos vocês fossem tão felizes como eu sou hoje.